Abacuque capítulo 1, versículo 12, diz assim, a santa palavra de Deus. Abacuque, na sua oração, responde a Deus dizendo: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Vamos a Deus em oração rapidamente. Ó Deus soberano, Deus de toda a graça, toda a misericórdia, nós te agradecemos pela liberdade que temos de poder nos reunir como igreja e como irmãos. Te agradecemos por cada um de nós ter a sua própria Bíblia, poder abri-la e acompanhar, ouvir da tua palavra a nós que somos o teu povo. Que o teu Espírito Santo nos abençoe muito. Que o teu Espírito Santo unja a palavra que será pregada para que alcance e realmente, como uma flecha do teu Espírito, os corações essa manhã, ó Pai. E que tudo, Pai, seja feito para a honra e glória do nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a Bíblia é um livro tremendo, não é verdade? Um livro cheio de tesouros e de riquezas do conhecimento de Deus e também do conhecimento de nós mesmos. Quando eu iniciei esta série em Abacuque, quando eu decidi pregar em Abacuque, eu não fazia ideia do quanto poderíamos aprender sobre Deus nela. Eu não sabia o quanto tempo demoraria para terminá-la, nem quantos sermões dariam, nem que tipo de sermões eu poderia pregar necessariamente nessa série, neste livro. Mas nós temos visto, tenho tentado me deixar guiar pelo raciocínio do próprio texto, versículo a versículo, então temos que nos ficado meio que presos, digamos assim, em uma caverna, mas não uma caverna no aspecto negativo, mas numa caverna onde tesouros da glória de Deus brilham diante dos nossos olhos. E agora nós estamos aqui estudando a respeito dos atributos de Deus, coisas que eu nem imaginava que eu pregaria quando eu iniciei esta série, quando eu decidi pregar esse livro, mas que de repente a gente se encontra com esse tesouro. Olha o que Abacuque está dizendo para nós na sua oração sobre quem é Deus. E olha como isso é relevante e importante para o povo de Deus no século 21, em Blumenau, Santa Catarina, para nós aqui hoje. E aqui estamos nós, meus irmãos, diante da fragilidade, da dependência humana, ao ver as orações sinceras desse profeta, que ele deixou registrado para a nossa edificação nesse livro que carrega o seu nome. Então até aqui nós temos visto que o que Abacuque sabia sobre Deus, você deve se lembrar, era aquilo que estava o sustentando, o mantendo diante das perplexidades, dúvidas, sofrimentos que ele estava vivendo em sua vida. E na minha última preleção nós vimos que a primeira coisa que Abacuque sabia sobre Deus era que Deus era um ser eterno e, portanto, imutável, e que os seus propósitos executados no tempo foram, na verdade, estabelecidos de uma vez por todas na eternidade e, portanto, são também, assim como ele, imutáveis. De maneira que isso dá um conforto enorme para nós, porque não importa o rumo que a história tome, nada nunca fugiu do propósito eterno de Deus. Ele está executando o seu propósito eterno passo a passo. Nós fizemos a nossa parte, nós às vezes ficamos perplexos com o rumo da história, mas nós podemos ter certeza, e há um detalhe, somente nós, o povo de Deus, pode ter certeza de que tudo está ocorrendo para a glória de Deus e a alegria e a bênção do povo de Deus juntamente com Ele. Então hoje, meus irmãos, nós veremos o quê? Veremos que isso não é tudo que Abacuque sabia sobre Deus, que Ele era um Deus eterno. Abacuque também sabia que Deus, o Deus que ele servia, o Deus que estava tratando com ele, era o Deus da aliança. O Deus da aliança, o Deus que entrou em uma aliança eterna com o seu povo. Aqui então chegamos ao segundo atributo, ou segunda verdade a respeito de Deus. Deus é um Deus de alianças.
E para compreendermos isso melhor esta manhã, eu estruturei o conteúdo para tentar ser simples. E de fato a gente vai acabar sendo bastante superficial, assim como fomos superficial quando tratamos ali, quando eu tratei ali a respeito da eternidade de Deus, nós vamos ser ainda bastante superficial, mas nós vamos passar e para termos uma noção aí do que significa a aliança de Deus, para Deus ser um Deus de aliança. Mas as 3 perguntas que nós vamos responder nessa manhã, vamos tentar responder, o que é uma aliança, basicamente, e depois, como que nós podemos ver que Deus é um Deus de aliança somente com base nesse versículo 12. Aonde está ali nesse versículo 12 essa percepção de Abacuque que Deus é o Deus de aliança? Nós veremos isso, responderemos essa pergunta, como assim, como podemos ver isso? E por último, responderemos a pergunta afinal, o que significa na prática, para nós hoje, em nossa cultura, o que significa então Deus ser um Deus de aliança? 3 perguntas, o que é uma aliança? Como podemos enxergar que aqui no versículo 12, Abacuque via Deus como um Deus de aliança? E então, o que significa isso para nós? Essas são as 3 perguntas que nós iremos responder. Vamos lá? A primeira pergunta então é, o que é uma aliança? Falando de maneira bem simples, para simplificar ao máximo, uma aliança é aquilo que une pessoas. Basicamente é isto que é uma aliança, um contrato, um acordo, promessa que une pessoas, se tornando então um laço entre pessoas que se torna, por ser uma aliança, inviolável. E o resultado de uma aliança, portanto, é uma ligação, um compromisso e uma conexão entre pessoas. Se Deus não fosse um ser pessoal, não haveria aliança entre nós e Ele. Aliança é aquilo que é feito entre pessoas. E por Deus ser um ser pessoal, é que Ele pode ter uma aliança entre Ele mesmo, entre as 3 pessoas que existem nele, na Trindade, e é por isso que Ele pode ter aliança com pessoas como nós, com a gente. Porque Ele é uma pessoa e somente existe aliança entre pessoas. Não existe compromisso mútuo entre uma pessoa e uma coisa, e um objeto. Porque um objeto não pode se comprometer com nada. Um objeto não pode se prometer nada. Um objeto não pode se relacionar com nada. Um objeto é uma coisa estática, impessoal, e portanto não tem relacionamento, não tem compromisso, não pode fazer nada. Só aqueles que podem se comprometer, prometer e fazer alguma coisa, se relacionar, é que podem fazer uma aliança. É claro, eu posso fazer uma aliança, assim como Deus tem uma aliança com a natureza, com a terra. Mas aí não tem aí uma aliança diferente na onde Deus está se comprometendo com a terra. E até mesmo nisso é realçado, a terra e a natureza, etc. Mas até mesmo nisso é realçado a pessoalidade de Deus. De que Ele se compromete com a terra, porque Ele é uma pessoa. Então, meus irmãos, normalmente as alianças são acompanhadas, como temos percebido, de juramentos. Uma aliança basicamente consiste em um juramento. Uma aliança basicamente consiste em uma promessa. Quando o homem e a mulher vai ao altar fazer uma aliança matrimonial, essa aliança consiste em quê? Em certas promessas que o homem promete à sua noiva, que o noivo promete à sua noiva, e em certas promessas que a noiva promete ao seu noivo. E nessas promessas, meus irmãos, consiste a aliança entre eles. Definem a aliança, que tipo de aliança eles terão. Então, basicamente, as promessas, como nós comumente sabemos, consistem em palavras, promessas, juramentos. Pessoas são unidas por suas palavras. Pessoas são unidas por suas promessas. Pessoas se comprometem por suas palavras e promessas. E é obviamente que você já deve perceber que existem vários níveis de aliança em nossa cultura, em nossa sociedade. Existem vários tipos de aliança na sociedade, na cultura e diversas delas. Mas você também deve saber que a maior delas, na sociedade humana, a maior aliança que existe é a aliança do matrimônio. Porque a aliança do matrimônio é uma aliança tal que as partes que se unem só podem quebrar essa aliança é tão de alto nível na sociedade, é a maior que existe, de maneira que somente a morte pode quebrar, somente a morte de uma das partes pode quebrar esta aliança. Nós temos consciência disso. Pois bem, existe ainda um nível ainda mais alto de aliança.
existe um nível ainda mais absoluto de aliança, que é aquilo que é chamado de uma aliança de sangue. Aliança de sangue. Isso é conhecido culturalmente entre os povos antigos, e é esse tipo de aliança que nós vemos Deus tratando com o povo no Antigo Testamento. Uma aliança de sangue nada mais é, para simplificar um pouco mais, do que uma aliança que tem a ver com, tem o propósito de dar a vida, por essa aliança de vida, mas também a morte. Pessoas estão comprometidas nessa aliança, quando é um pacto de sangue, de ou para a vida ou para a morte, em caso de quebra desta aliança. E é esta aliança, esse nível de aliança, um pacto de sangue soberanamente administrado. É o tipo de pacto que nós encontramos Deus fazendo com o seu povo no Antigo Testamento. Repetindo, como podemos definir pacto à luz das Escrituras? O tipo de pacto que Deus tem com o seu povo, um pacto de sangue, soberanamente administrado. E por que soberanamente administrado? Ora, as nossas alianças que nós fazemos, por exemplo, entre uma empresa e outra, ou entre pessoas e outras, uma empresa coloca as suas exigências para entrar em acordo, e a outra empresa, a outra pessoa coloca também as suas exigências para entrar em um acordo. Cada um negocia o que eles querem em troca daquele pacto, e aí eles se comprometem mutuamente naqueles objetivos, certo? Mas a aliança que Deus tem com o seu povo, ela é soberanamente administrada. Isto é, nós não exigimos nada nesse pacto. A gente não coloca nenhuma exigência, nós não fazemos nenhuma questão, nós não questionamos nenhum das estipulações da aliança que Deus coloca para nós. A aliança que Deus faz com o seu povo, ela é soberana, de maneira que Deus coloca para eles o que é e como deverá ser a aliança, e nós, o seu povo, simplesmente a recebemos. Então, mas como que nós vamos receber uma aliança dessa sem podermos questionar, nem colocar, nem pôr? Meus irmãos, qual é o contexto da aliança? O contexto da aliança é um contexto onde o povo estava escravo no Egito. Deus liberta o povo, livra ele da escravidão e coloca eles em liberdade. A graça de Deus se manifestou tremendamente. Eles não têm nada realmente a questionar, a exigir de Deus. Deus já fez tudo o que eles precisavam. Deus já o amou eternamente. Deus já o libertou. E Deus agora está se comprometendo com eles eternamente. Realmente, a graça de Deus, a compaixão de Deus e o estado de miséria em que nós nos encontramos, claramente deixa claro que nós não temos realmente o que exigir. É Deus sendo gracioso conosco. Isso não é diferente em relação à nova aliança, não é verdade? Nós estávamos como? Quem nós somos? Nós somos pecadores, nós somos quebradores da aliança desde o Éden. A primeira aliança que Deus fez com o homem, que era tão simples, simplesmente não coma desta árvore, nós a quebramos, nós ofendemos a Deus. Nós somos criados por Deus, não criamos a nós mesmos, mas mesmo assim ousamos ir contra o que Ele coloca, aquilo que Ele estabelece como a sua vontade. Nos arrogamos a se rebeliar contra a vontade dEle. Quem somos nós, pecadores miseráveis, que merecíamos o quê? A condenação, o castigo para a nossa quebra da aliança no Éden. Mas aí Cristo vem e morre por nós, por nossos pecados na cruz, e nos liberta do pecado. E uma vez que Ele nos libertou e morreu e pagou a pena pelo nosso pecado, então Ele entra na aliança conosco. Mais uma vez, primeiro Deus manifesta graça, misericórdia, nos livra do nosso estado de miséria, e então nos coloca nesse vínculo, nessa relação com Ele de aliança, que então inclui princípios, leis, regras, sim. A aliança da graça tem leis, tem regras, sim, porque Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus santo. Deus tem uma natureza que é exposta para nós, por exemplo, nos 10 mandamentos. E aquilo ali é imutável, porque é a natureza de Deus. Se nós estamos nessa relação com Ele, naturalmente nós temos que amá-lo de acordo com o que Ele exige e não de acordo com os nossos gostos. Ele nos amou primeiro, Ele enviou seu Filho por nós, Ele nos libertou de nossas misérias e na sua aliança nos promete um destino eterno de salvação, de glória, juntamente com Ele. E como nós sabemos então, Deus fez esse tipo de pacto então com o seu povo, quando resgatou ele do Egito, quando declarou para ele as suas leis, quando declarou quais seriam as consequências em caso de obediência à aliança, aos mandamentos do Pentateuco, e quais seriam as consequências em caso de desobediência, em caso de quebra da aliança.
E isso nós vimos ali na leitura da liturgia, as bênçãos que adviria sobre o povo, se eles se mantessem na aliança, obedecendo os mandamentos de Deus, e as maldições, ou as disciplinas da aliança, que viriam sobre eles em caso de desobediência e de quebra da aliança. Tal era, meus irmãos, a consciência que Abacuque tinha a respeito de Deus. Abacuque claramente via Deus, conhecia Deus, porque Deus se revelou deste modo como um Deus de aliança. Então a segunda pergunta que nós temos que responder nesta manhã, então, é: mas como que nós podemos, a partir desse texto, saber que aqui está dizendo, se referindo a Deus como um Deus de aliança? Vamos lá. Temos dois motivos para destacar, dois motivos pelos quais nós podemos ver que Abacuque aqui entendia Deus como Deus de aliança. Primeiro motivo é que Abacuque usa aqui a linguagem da aliança. Abacuque usou aqui a linguagem da aliança. Veja que ele diz o quê? Ele diz: meu Deus, meu santo. E aqui vemos que ele está usando intencionalmente a linguagem da aliança. E que linguagem que é essa? É a linguagem do amor. E a linguagem do amor é qual? É a linguagem da propriedade. Meu Deus, meu santo. Este, meus irmãos, é o Deus dele. Não é simplesmente Deus, é o Deus dele. O Deus que está em aliança com ele, de maneira que o Deus Yahvé, o Senhor, o termo que ele usa ali, nós lemos com o Senhor com todas as letras maiúsculas. No original, ele citou o nome de Deus, Yahvé. É bom nós nos lembrarmos, e ajuda bastante a entender essas coisas, de que o contexto que Abacuque vivia era um contexto altamente pagão. Aquelas sociedades criam muito fortemente em vários deuses. E havia uma consciência de que cada povo, inclusive naquela época, tinha o seu Deus. Então, eu não estou dizendo que é esse o motivo que ele ora assim, mas isso ajuda nós a entender a relevância de você identificar qual Deus está clamando. Entendeu? Eu não estou clamando a qualquer Deus, como os povos creem que existem vários deuses. Eu estou clamando ao meu Deus, aquele que entrou em aliança comigo, aquele que me libertou do Egito, aquele que fez promessas para mim, e agora eu estou nessa situação. E é Ele que eu estou clamando, e as suas promessas, eu estou invocando o Deus que está em aliança comigo, eu estou invocando o meu Deus. Vocês compreendem isso? Desculpe. E ao longo da história bíblica, meus irmãos, vocês vão ver que em todas as alianças que Deus faz com o seu povo, nas suas várias fases, então, portanto, suas várias alianças, no Éden, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, por fim, com Jesus, então, chega até nós, as diversas alianças que Deus faz com o seu povo, ele sempre repete uma frase que resume e explica a essência e o objetivo da aliança. E essa chave, esse tema-chave é o quê? Ele sempre repete o seguinte: eu serei o vosso Deus. Percebe a linguagem do amor aí? Percebe a linguagem da propriedade aí? Percebe a linguagem da aliança aí? Eu serei o vosso Deus. E ele continua: e vocês serão o meu povo. Meu povo. Não simplesmente um povo, mas o meu povo. Aquele que está comprometido comigo é aquele pelo qual eu estou comprometido. E nós vemos isso, por exemplo, em Êxodo 19, Deus dizendo: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis, preste atenção, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Havia vários povos na terra, mas todos eles eram propriedades peculiares de Deus nesse sentido específico? Não. Deus está dizendo: vocês, o povo de Israel, vai ser minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Eu vou me comprometer com vocês, não com todos. Observe disso. O amor de Deus, meus irmãos, sempre foi um amor eletivo, desde o início. Deus poderia ter escolhido todas as nações ou várias nações, mas Ele escolheu uma nação e disse: com vocês eu estou comprometido, com vocês eu estabeleço a minha aliança. Sempre foi assim. E aí nós vamos ver o profeta Ezequiel também dizendo:
falando a respeito da nova aliança também, profetizando, ele vai falar sobre a nova aliança, ele vai dizer as mesmas coisas. Ele vai dizer, por exemplo: e farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Só estou citando alguns textos, mas quando você for ler a Bíblia, você vai ver que é repetido diversas vezes, sempre no contexto da aliança, de que o objetivo da aliança é que nós sejamos o povo de Deus, e Deus então seja nosso Deus, o nosso Deus, que está comprometido especificamente conosco. E quando você chega no último livro da Bíblia, no penúltimo capítulo, quando você chega a ver ali no livro de Apocalipse, quer ver o futuro, né? Quer ver a consumação da aliança final, então você deve encontrar o mesmo tema, não é verdade? E você encontra Apocalipse 21, versículo 3, dizendo... O autor dizendo, João: e eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Esse é o grande propósito da aliança: com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Eu citei apenas 3 versículos, mas existem diversos versículos, sempre a mesma coisa: o objetivo de Deus conosco, o objetivo de Deus com a criação, com a redenção, com a aliança da redenção desenvolvida durante toda a história, é esse o objetivo, que nós sejamos o seu povo e que eles sejam o nosso Deus, e isso é estabelecido por meio desta aliança. E aí você vai perceber que não é uma coisa incomum nós usamos a linguagem da aliança, não é verdade? Por exemplo, quando um homem diz, ou quando uma mulher diz, ou quando um homem diz a minha mulher, o que ele está querendo dizer com isso? Que a mulher é dele, é possessão dele, ela é escrava dele, é isso que ele quer dizer com isso? Claro que não. Quando um homem diz minha mulher, e quando uma mulher diz meu homem ou meu esposo, o que ela está querendo dizer com isso, com meu? Significa que eu, quando eu digo minha esposa, eu não estou me referindo a todas as esposas. Eu estou referindo a minha esposa, isto é, aquela na qual eu estou aliançado, aquela pela qual eu estou comprometido, aquela que está comprometida comigo e eu com ela, aquela que eu sou dela e ela é minha. Não numa linguagem opressiva que nós temos na nossa cultura, né? De uma coisa negativa, mas uma coisa maravilhosa de que eu sou dela e ela é meu, ela é minha. Nós usamos essa linguagem normalmente. Por exemplo, a gente não diz o filho simplesmente. Quando eu digo assim com outra pessoa, eu não falo o filho fez tal presepada. Eu falo o meu filho fez tal presepada. Por quê? Porque não é todos os filhos que são teus, é aquela criança que é o seu filho. Por isso você diz meu filho, e daqui a pouco ele vai dizer o meu pai e a minha mãe. E quando ele diz isso a outra pessoa, ele está querendo dizer aquela pela qual eu estou comprometido, aquela pela qual eu estou ligado. É uma linguagem comum, meus irmãos, usarmos a linguagem da aliança em nosso dia a dia. É uma linguagem comum usarmos a linguagem da aliança, essa linguagem do amor, essa linguagem da propriedade. E porque revela essa ligação que há entre pessoas. Então veja como é maravilhoso, meus irmãos, a graça e a compaixão de Deus em se colocar para nós, dizendo: vocês podem me chamar de o seu Deus, porque eu sou de vocês. Entendeu? Vocês são meus. Ah, mas que opressão, mas eu também sou seu. Então você vê que não é opressão, é amor, é aliança, é um compromisso sério, absoluto, permanente. E agora a pergunta é: quando você ora, você diz simplesmente Deus? Ou quando você ora, você diz meu Deus? Porque é diferente. Quando uma criança está passando necessidade, e aí ele pega para o pai e diz: pai, você é o meu pai. É como se a criança pegasse ali no calcanhar do pai, dizendo assim: é verdade, se ele é meu filho, então eu tenho compromisso com ele, eu tenho que suprir a necessidade dele. Não é verdade? Então quando você fala meu pai, você está chamando, você está argumentando corretamente, dizendo: não é os outros pais que têm que me dar o que eu preciso, é o meu pai. Não estou te ensinando como extorquir a Deus, tá bom? Não estou ensinando a forma de você extorquir as coisas de Deus, longe disso. Mas você precisa ter consciência, quando você ora,
que o Deus a qual você está orando não é simplesmente a Deus e talvez Ele te ouça, não. É um Deus que você está orando porque Ele se comprometeu com você e disse: orem a mim. Isso não é, meus irmãos, uma ideia da minha cabeça. Quando os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, nos ensina a orar. Ele não disse: ore assim, ó, Pai celeste, Pai eterno, Deus soberano. Ele ensinou ele a orar como? Pai nosso. Ele não é simplesmente um pai, Ele é o meu Pai. E quando eu oro sabendo que aquela pessoa que está me ouvindo, ela se importa comigo, porque ela mesma se comprometeu comigo. Isso não significa que eu vou ter tudo o que eu peço, mas significa que Ele leva a sério o que eu peço. Jamais se esqueça disso. Sempre ore com essa consciência: o Deus que eu estou orando é o Deus da aliança, é o Deus na qual eu estou em aliança com Ele. Ele é o Pai nosso, Ele é o meu Deus. O segundo motivo que nós vemos aqui, que Abacuque sabia quem era o Deus que ele estava orando ali, e que esse Deus era um Deus de aliança, é porque claramente ali você vê que ele está se referindo. Deus disse para ele que levantaria os caldeus, isto é, uma nação chamada Babilônia, que era formada por um povo chamado os caldeus. Assim como os hebreus formam um povo judeu, os caldeus formam um povo da Babilônia. Então Deus havia dito para Abacuque que ele levantaria as Babilônia, os caldeus, para invadir e destruir Israel, Jerusalém. Então ele interpreta corretamente aqui. Depois que Deus disse o que ele faria, aqui está a resposta de Abacuque. E ele ora: ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Quando Abacuque interpreta o juízo de Deus ali como disciplina, ele está entendendo que o Deus da aliança está disciplinando o seu povo, porque o seu povo está desobedecendo a aliança. E Deus diz lá no Pentateuco, lá em Deuteronômio capítulo 28, que foi lido aqui na liturgia, Deus lá disse que se eles obedecessem, Deus o abençoaria grandemente. Mas se ele desobedecesse, Deus o disciplinaria. Então, quando Abacuque aqui entende que Deus está disciplinando ele com a Babilônia, ele está invocando Deuteronômio 28, está invocando o livro da aliança, está lembrando de que o Deus na qual nós estamos aliançados, nós quebramos essa aliança, nós deixamos de cumprir com a nossa palavra, mas Deus não deixou de cumprir com a palavra dele. Ele disse que nos puniria se nós quebrássemos a aliança, disse que nos disciplinaria se nós quebrássemos a aliança. Nós quebramos, portanto ele está nos disciplinando. Aí está. Isso não é, mais uma vez, muito incomum. Se você for ali fora, no corredor da igreja, você encontrar um homem disciplinando fisicamente uma criança, o que você vai entender rapidamente? Se você encontra um homem dando a salmadinha, disciplinando fisicamente, ou uma varadinha, alguma coisa nesse sentido, uma criança, naturalmente você vai entender que aquele homem é o pai daquela criança, e aquela criança é o filho daquele pai. Por quê? Porque somente o pai e a mãe disciplinam fisicamente a sua criança e não todas as crianças. Deus disse o que em Hebreus 12? Deus disciplina a todo aquele que Ele ama. E disciplina e açoita, ou dá uma surra, essa é a linguagem que Ele usa. Deus dá uma surra, Ele açoita, açoitar dá uma surra. Deus dá uma surra em todos aqueles que Ele recebe por filho. Deus não dá uma surra em todo mundo, Ele está dizendo. Nesse sentido de disciplina. Deus vai dar uma surra final em todo mundo, mas é juízo. Vai ter a surra final, o juízo final, aí é juízo. Mas essa surra disciplinária, por assim dizer, acabei de inventar um termo aqui, essa surra de disciplinar, Deus diz: eu não dou para todo mundo. Eu disciplino aqueles que eu amo. Eu disciplino aqueles na qual eu estou comprometido. Aqueles que eu tenho como filho, esse eu disciplino. E aí Abacuque está entendendo que Deus, o Deus que está aliançado com eles, está o disciplinando, porque Deus os ama. E Deus quer alinhá-los. E Deus quer abençoá-los. Deus quer ver o bem futuro deles. E quando um pai e uma mãe quer ver o bem futuro de seu filho, ele corrige ele agora, para que ele tenha um futuro abençoado. Porque ele não permite que o pecado crie raiz no coração da sua criança, porque isso vai ser ruim para o seu filho no futuro e no porvir. E Deus, da mesma forma, quando Ele vê o seu povo, e entenda isso como aplicação já, quando Deus vê o seu povo desviando da palavra dEle, desviando-se da aliança com Ele e formando uma aliança com outros deuses, Deus poderia nos mandar no inferno na hora.
Mas Deus é paciente. Ele chama a gente para conversa. Ele disciplina a gente. A conversa de Deus é disciplina, tá? Ele não vai falar com você, não. Mas as coisas vão começar a acontecer na sua vida e você tem que perceber por que está acontecendo. Eu já falei sobre isso na disciplina. Deus usa doenças, Deus usa prejuízos financeiros, Deus usa fracasso na área do empreendimento. Tu está empreendendo alguma coisa, a coisa não dá certo, de repente você fracassa. Às vezes é porque você deixou a sua aliança com Deus e fez aliança com Deus dinheiro. E você começou a servir mais o dinheiro do que a Deus. Aí Deus vai lá e desliga a chavezinha, corta as nuvens, faz o céu de bronze, faz o chão de ferro, nada brota, nada dá certo. Por quê? Nós lemos lá no livro da aliança, na liturgia foi lido, Deus disciplina o seu povo, porque Ele os ama para alertá-los, para que o fim deles seja bom. Porque se eles permanecerem assim, ai deles, no último dia, ai deles. Então, meus irmãos, aí está claro então para nós, de que o Deus que nós podemos entender nesse texto, por dois motivos, que Deus é o Deus de aliança para Abacuque. Primeiro, porque Abacuque usa a linguagem da aliança, meu Deus, meu santo. E segundo, porque Abacuque entende que o que Deus está fazendo ao trazer a Babilônia para invadir Jerusalém e destruir eles não é para o mal, é para o bem. E Deus está fazendo simplesmente cumprindo a sua palavra na sua aliança com o seu povo, disciplinando ele porque eles quebraram a aliança. Deus disse que faria e assim Deus está fazendo. Aí está, meus irmãos, Abacuque sabia que por eles estarem nessa aliança com o seu Deus, era que este Deus estava disciplinando-os, enviando sobre eles os caldeus. O povo de Deus deixou de cumprir a palavra de Deus, mas Deus não deixou de cumprir a sua palavra. Essa é uma característica de Deus, atemporal. Deus sempre é assim. Quando nós passamos a desobedecer e deixamos de cumprir a palavra de Deus, Deus não deixará de cumprir a sua palavra. Isso pode significar que Ele nos disciplinará. Estejamos de aviso sobre isso. E é por isso que quando Deus diz, no versículo 6, no primeiro capítulo de Abacuque, dizendo, eu suscitarei os caldeus, Abacuque então responde, ó Senhor, meu Deus, meu santo, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele entende automaticamente o que Deus está fazendo. E a pergunta para nós então é, será que a gente entende? Será que a gente menos para pensar, quando as coisas vão mal na nossa vida, quando as coisas não estão indo bem na nossa vida, as coisas estão dando errado na nossa vida, será que a gente para pensar, será que Deus não está me disciplinando? Será que Deus não está chamando minha atenção? Sabe, meus irmãos, entende isso? Às vezes Deus faz alguma coisa ruim, que você entende como ruim, que você não sabe, mas isso na verdade Deus está fazendo para o seu bem, para te livrar de alguma coisa. Às vezes aquilo está fazendo mal na sua vida, você está amando aquilo, mas Deus está vendo, isso está fazendo mal para a sua alma, mal para a sua vida, e o seu fim, se você seguir nesse caminho, vai ser ruim. Deus vai lá e tira de você. E aí você acha que Deus não está sendo bom, está sendo cruel, está sendo injusto com você. Mas você, pelo menos, será que você tem parado para pensar, poxa, será que Deus não está me cutucando, me chamando a atenção? Né? Tem uma frase que eu não lembro certinha dela, que diz que, às vezes, na palavra, no ensino, Deus fala suavemente com o seu povo. Né? Deus está ensinando nós estamos ouvindo a palavra cada domingo, Deus está falando suavemente, mas por meio do sofrimento, por meio de perdas, Deus está gritando para nós. É quando nós já estamos no limite de cair no penhasco, por assim dizer. Então Deus grita com a gente através do sofrimento. E nós somos assim, não é verdade? Às vezes nós só ouvimos a voz da dor. Às vezes nós só ouvimos a voz das emoções, na angústia, por alguma coisa que está acontecendo que nós não gostamos. E às vezes, pelo menos você tem que parar para refletir. Não estou dizendo que tudo que acontece em termos negativos na nossa vida é Deus te disciplinando, porque você pecou ou porque você está pecando. Não estou dizendo isso. Mas a pergunta é, pelo que nós vemos Deus se comportando como o seu povo, tratando o seu povo nas Escrituras, nós pelo menos temos que nos questionar o porquê será que está acontecendo isso. E olharmos, examinarmos a nós mesmos e vermos se realmente estamos agradando a Deus ou se estamos andando, fazendo uma aliança com os ídolos. O ídolo do dinheiro, o ídolo do prazer, talvez o prazer sexual, talvez o prazer da pornografia, talvez o amor à sua casa, talvez o amor ao lazer. Você ama ir para a praia, ama ir para a fazenda, ama curtir. Talvez alguma coisa que você ama muito está te roubando de Deus.
não sei o que, pode ser qualquer coisa, como nós aprendemos hoje na escola teológica, pode ser a sua família. Não, minha família em primeiro lugar, você pode estar dizendo. Mas se você coloca a sua família em primeiro lugar e Deus em segundo, você está pecando. E você vai perder tanto Deus quanto sua família. Porque eu já falei, quando nós queremos preservar alguma coisa, preservando o pecado, nós estamos indo no caminho contrário, porque o pecado nunca perdoa. Ele nunca perdoa, ele vai crescer como um câncer e vai destruir. Então, meus irmãos, o que será que nós estamos servindo mais do que a Deus? Porque às vezes é por isso que Deus está nos chacoalhando. Nos chacoalhando. Cuidado, meus irmãos, com os ídolos. Cuidado. Nesse mesmo livro de Abacuque, quando nós chegarmos no final do capítulo 2, Deus vai falar sobre a idolatria. E eu pretendo me preparar e estudar para poder tratar sobre o tema da idolatria com vocês, porque esse é um tema altamente relevante, meus irmãos, para nós, para a igreja, especialmente hoje. Nós temos que cuidar com os ídolos estão tomando conta da gente. E Paulo diz aos Coríntios que ele não quer que eles se relacionem com os ídolos, porque os ídolos na verdade não são nada, mas ele diz, mas por trás dos ídolos há demônios, e eu não quero vocês relacionados com demônios. Paulo diz aos Coríntios. Então os ídolos não existem, mas existem demônios por trás dos ídolos, existem pecados por trás dos ídolos, e existe o abandonar de Deus e o servir a coisas que pode dar aquilo que só Deus pode te dar. Mas você está buscando isso nas coisas, no prazer, no sexo, na pornografia, no lazer, no dinheiro, na matéria, na carreira, em muitas coisas. Então, buscando coisas que deveríamos estar buscando em Deus, e isso é idolatria. Nós veremos isso mais para frente. Então, a última pergunta que nós temos que responder então na prática, o que significa então Deus ser um Deus de aliança? Na prática, para chegar mais próximo de nós. Meus irmãos, significa que Ele é um Deus de compromisso sério e firme em tudo o que Ele faz. E em todas as relações que Deus entra com todas as suas criaturas, especialmente com os homens, sempre são relações sérias, permanentes, absolutas. Deus, meus irmãos, não tem relacionamentos casuais e informais, temporários e momentâneos com ninguém. Nenhum relacionamento Deus firma temporariamente. Não existe relacionamento frouxo com Deus. Estão entendendo? Deus é um Deus de relacionamento sério, permanente, do nível de um pacto de sangue. Veja, isso significa que Deus não tem amiguinhos. Observam isso? Deus não tem pessoas que são simplesmente seus conhecidos. Vocês estão entendendo? Amiguinhos, coisas que não é aquela coisa forte, mas também não é nada. É um amiguinho, é conhecido. Não existe isso com Deus. Se Deus é um Deus de aliança, os relacionamentos que Ele tem é por meio de um pacto, e é permanente, e é um compromisso sério e absoluto. Não existe meio caminho com Deus, em outras palavras também. Veja, ou você está em um relacionamento sério com Deus, por meio de um pacto, ou a única relação que há entre você e Ele é de oposição, inimizade e de rebeldia, meus irmãos. Ou você está em um relacionamento sério com Ele, ou você está em rebeldia, e Ele não conhece você como seu filho, a sua noiva e o seu povo. Esse é o ponto. Resumindo, não há nada de superficial, frouxo, nem momentâneo nos relacionamentos que Deus tem com suas criaturas. Com Ele, em outras palavras, é tudo ou nada. Isto é o que significa Deus, o Criador, ser um Deus de aliança. Entende isso? É claro, meus irmãos, e agora vamos pensar um pouco. É claro que para as pessoas pecadoras, homens e mulheres, ouvir isso aqui não é nada agradável. Não é verdade? Pois dizer a eles que Deus, dizer essa verdade sobre Deus, que Deus é um Deus de aliança, de compromisso sério, pode ser uma péssima notícia para pessoas que não querem compromisso sério com Deus, mas mesmo assim querem ter algum relacionamento com Deus. As pessoas hoje são assim, não é verdade? Em todas as relações, nós não queremos nada sério. Nós não queremos nada que é para sempre. Vocês observam isso?
cada vez mais o que é valorizado é compromissos informais. Pois bem, para essas pessoas, saber e conhecer o Deus que se revela na Bíblia, que esse Deus é um Deus de aliança, de compromisso sério, isso é uma péssima notícia para elas. Pois elas dizem com frequência, não dizem? Elas dizem assim: olha, eu não sou assim um membro sério de uma igreja específica, sabe? Eu não levo muito a sério todos os mandamentos de Deus, nem quero assim um compromisso sério com Deus no nível de um pacto, sabe? Uma aliança. Eu acho que isso é uma coisa demais. Mas veja, eu não sou assim uma pessoa má. Eu não sou uma pessoa assim que faz coisas tão terríveis como muitos por aí. Eu até faço minhas orações, eu tenho minha fé. Olha, eu tenho muita fé em Deus. Isso eu tenho, elas dizem, Olha, e eu vivo da melhor maneira que eu posso. Vocês já conheceram alguém assim? Eu não quero nada muito sério assim, sabe? Mas eu tenho minha fé, eu sou uma pessoa boa, e assim, eu tenho muita fé. Mas eu não quero ser membro de uma igreja, eu não quero me comprometer realmente com a vida de uma igreja, com a palavra de Deus, com todos os mandamentos de Deus, assim eu acho demais. Mas eu quero um meio caminho, meus irmãos, isso não existe. Avisa essa pessoa, tá? Avisa ela que isso não existe. E é bom que ela descubra isso quanto antes. Antes que Deus chega para ela e diz, ela dizendo: Senhor, nós comemos a sua mesa, você pregava isso na nossa rua, nós aprendemos. Eles vão olhar para ela e vão dizer: para trás de mim, eu não conheço vocês. Elas achavam que conhecia a Deus, mas se elas realmente conheciam eles estariam nesse pacto com Deus. E quem não está nesse pacto com Deus, Deus não o conhece, não o reconhece. Então veja aí, meus amigos, essas pessoas estão confessando não ter nenhum compromisso sério com Deus. Confesso não estar em uma aliança eterna com Ele. No entanto, acredito que são amigas de Deus. Acredito serem boas pessoas e que no fim de tudo Deus se lembrará delas e elas viverão eternamente com Ele na glória. Isso não é irônico, meus irmãos? Não é irônico isso? Elas não têm nenhum compromisso sério com Deus, mas esperam que Deus tenha um compromisso sério com elas. Elas não se lembram de Deus, mas esperam que Deus se lembre delas. Está percebendo como isso é completamente contraditório? Elas não se lembram de Deus, mas esperam que Deus se lembre dela, que as abençoe e que as perdoe de todas as suas ofensas e pecados, que elas nunca se arrependeram, nem sequer pediram perdão. E aí está: mas esperam morrer e ir para o céu. Mas sobre qual base elas podem esperar isso? A única base seria a aliança, mas elas não a têm. E elas não querem ter. Não a têm porque não querem entrar nessa aliança, porque não querem nada sério com Deus, porque não querem se comprometer com Deus, porque não querem se comprometer com a totalidade da aliança com Deus, que inclui cumprir todos os seus mandamentos em todas as áreas da sua vida. Elas não querem esse nível de compromisso, mas elas acham que pode ter um outro tipo de compromisso que elas mesmas inventaram na cabeça delas. Isso não é irônico, meus irmãos, e é triste. Elas não podem dizer, com Abacuque aqui: meu Deus, o meu santo, nós não morreremos, porque eu estou comprometido contigo e tu está comprometido comigo. Elas não podem dizer isso. E portanto, meus irmãos, qual é a base da esperança delas nessa vida? Como que elas podem esperar ser abençoadas por Deus nessa vida, se elas não estão nesse compromisso sério com Deus? Como que uma criança que não é filho de um pai pode esperar ser cuidado como se fosse filho, se ela não é filho? A não ser que ela seja adotado e entre nesse relacionamento de filiação. Mas enquanto não houver essa aliança, não há filiação, portanto não pode se esperar esse cuidado, essa bênção. Como, meus irmãos, podemos ter esperança da vida eterna? Se não estamos, meus irmãos, se não podemos chamar Deus de meu, se não podemos dizer que eu sou dele. Meus irmãos, é muito lamentável o estado do mundo e do ser humano no pecado. Lembre-se sempre, meus irmãos, a maior ação, o maior efeito do pecado na mente, no coração de uma pessoa é a ilusão e o engano. O maior efeito do pecado na mente e no coração de pessoas é iludi-lo e enganá-lo. Nós imaginamos coisas e projetamos isso. E vivemos a vida inteira confiando nessa ilusão, nesse engano que o pecado projetou.
O pecado está dizendo coisas e o pecado diz mentira. O pecado ele é um instrumento do diabo, dizendo-nos mentira. Quando a verdade de Deus vem a nós e nós não cremos, nós não abraçamos. Aí está, meus irmãos. Em último lugar, para aqueles que amam a Deus, o que significa Deus ser um Deus de aliança? Meus irmãos, para aqueles que amam a Deus, para este Deus ser um Deus de aliança, significa que Ele tem um compromisso eterno e absoluto e firme com elas. Esta é a grande boa notícia para aqueles que amam a Deus, estão em Cristo e, portanto, estão na aliança. Para estes, Deus diz em Jeremias 31:3, numa linguagem maravilhosa da aliança, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. E em Oséias ele diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo sobre suas costas, e me inclinei para dar-lhes de comer. O vínculo que Deus tem com os seus, com o seu povo, aqueles que o amam, ele diz, é um vínculo de um amor eterno. E como nós vimos, tudo aquilo que é eterno significa que nunca teve começo e nunca terá fim. O amor que Deus ama o seu povo é um amor eterno. O laço que ele se vinculou, o laço aqui é uma linguagem da aliança, meus irmãos, as cordas, o vínculo que une. Ele diz: atraí-os com cordas de amor, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo sobre o seu peso, sobre suas costas. Ele aliviou o nosso peso na cruz, meus irmãos. Jesus tomou o peso do nosso pecado sobre ele e assumiu, então nossos lombos foram aliviados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta, meus irmãos, é a aliança que Deus tem conosco, e isso nós podemos ter absoluta certeza, porque o Deus que prometeu isso e que operou isso é o Deus eterno, o Deus de aliança, um Deus que não estabelece compromisso momentâneo. Deus não vai romper o compromisso que Ele tem com o seu povo de uma hora para outra. O compromisso que Ele tem é sério, absoluto e eterno, assim como Ele é eterno. E é por isso, meus irmãos, que quando nós recebemos a Jesus como Senhor, e quando nós participamos da ceia e comemos do seu sangue e da sua carne, nós nos tornamos participantes igualmente dessa mesma aliança eterna. Como Ele mesmo nos diz, Ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Aí está. Quando nós celebramos a ceia, que significa que nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, nós estamos celebrando o fato do que Cristo fez na cruz por nós, de que é derramar o seu sangue por vós, ele diz, por vocês, para que vocês entrem na aliança. E lembre-se, o pacto que Deus tem com o seu povo é um pacto de sangue. Por isso nós celebramos a ceia dizendo sempre: este é o cálice que representa o sangue da aliança de Cristo Jesus. E o autor aos Hebreus, quando ele vai se referir à aliança, ele diz assim, que Deus, pelo sangue da eterna aliança, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Em outro lugar ele diz: não foi por sangue de bodes, nem por sangue de bezerros, mas por o seu próprio sangue, que ele efetuou por nós uma redenção. Não, ele não diz simplesmente uma redenção, ele diz uma eterna redenção, porque Deus é um Deus de aliança, um compromisso sério, firme e permanente, com a duração da sua própria natureza. Então é eterno. O sangue da aliança é o sangue da aliança eterna. Esse sangue conquistou para nós o quê? Uma eterna redenção. Eu não sei, meus irmãos, se vocês é alguém que vive amedrontado por perder a sua salvação, por exemplo. Saiba, meus irmãos, que se Deus te colocou nesta aliança por meio do seu Filho e te deu o Espírito Santo, te regenerou e te deu a fé, esta é uma aliança de eterna redenção. Ela não é temporária, não pode ser temporária e jamais acabará. Jamais acaba. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. E ele vai dizer uma lista de coisas que não pode separar, e uma delas é nem a morte, nem a vida. Esta, meus irmãos, portanto, é uma aliança, é uma relação que nós temos com Deus agora por meio de Cristo, que nem a morte pode separar. Nem a morte. A aliança maior que nós temos do casamento, a morte pode romper.
Mas a aliança eterna que nós temos com Cristo, diz o apóstolo Paulo, nem a morte poderá separar. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em outras palavras, nada poderá nos separar da aliança de Deus conosco, que é o seu amor, que é os laços de amor que está em Cristo Jesus. Quem tem a Cristo está nesta aliança. Quem não tem a Cristo não está nesta aliança, de maneira alguma. E a única relação que você tem com Deus, volto a repetir, é uma relação de oposição, de inimizade e de inimigo de Deus. Aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não nasceram de novo, estão em inimizade e são inimigos de Deus e não seus amigos. Só são seus amigos aqueles que estão comprometidos com eles por meio de Cristo. Quem tem a Cristo tem a Deus, tem o amor de Deus. Quem não tem a Cristo não tem a Deus. E se você quer uma explicação mais detalhada disso, eu vou ler a você, então, Paulo explicando isso com mais detalhes aos Efésios. Paulo diz que antes de conhecer a verdade do Evangelho, ele diz, nós estávamos sem Cristo. Antes de conhecer a verdade do Evangelho, nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo diz, antes de nós conhecermos a verdade, antes de nós conhecermos o Evangelho, antes de nós crermos no Evangelho, nós estávamos fora da comunidade de Israel, porque ele entende que Deus entrou em uma aliança com o povo. Esse povo é chamado da comunidade de Israel, o povo santo. Ao entrarmos na aliança, entramos nesse relacionamento, nesse povo. Entende? E ele vai dizer, e éramos então, por não crermos no Evangelho, por não conhecermos a Cristo, éramos estranhos às alianças das promessas. É como assim, esse barco vai para o céu, certo? Os outros não. Quem não está nesse barco, não faz parte da bênção de ir para o céu, certo? Então ele fala, nós éramos estranhos às alianças. O compromisso que Deus tem é com aqueles que estão na aliança, mas nós éramos estranhos às alianças. Isto é, então estávamos debaixo de maldição de Deus, não de bênção de Deus. E ele vai dizer, uma vez que não estávamos em Cristo, e não estávamos, então, portanto, não estávamos na comunidade de Israel, não estávamos nas alianças, ele fala, nós estávamos como então? Nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Quem não está na aliança não pode ter um Deus. Quem não está na aliança está sem Deus no mundo. E isso é um estado miserável. Portanto, é um estado sem esperança. Por isso que os homens têm que se valer por si mesmo. Tem que crer nele mesmo. Nessa mensagem do mundo hoje, creia em você mesmo. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Usa a sua força. Por quê? Porque eles estão sem Deus no mundo. Mas nós não somos assim. Nós não podemos pensar como eles pensam. Porque nós estamos com Deus no mundo. Nós temos um Deus que está comprometido conosco, por isso nós precisamos orar e pedir ajuda para Ele, senão eu estou vivendo sem Deus no mundo. Esse é o que ele está falando. Aí ele vai dizer, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Imagina que você é um mendigo, e lá longe tem um rei, tem uma mesa farta, e você está longe. Você é um miserável, você não tem o que comer, você está longe, apenas olhando de longe, você não tem acesso à mesa. Mas ele diz, agora vocês que estavam longe foram aproximados da mesa. E todas as bênçãos do rei agora são suas. E no final ele vai dizer o seguinte, assim já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas sois concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha a glória disso, meus irmãos, nós somos participantes por estarmos na aliança da família de Deus. Nós somos adotados como filhos seus. E aquilo que é de Deus agora também é nosso. Paulo diz que aquele que nem o seu próprio filho poupou, como não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Ah, meus irmãos, cristãos descontentes com as coisas que têm, é porque não entendem que eles têm todas as coisas ao ter a Cristo. Aquele que nem o seu próprio filho poupou, como não nos dará juntamente com ele, isto é, ao nos dar a Cristo, como nós não estamos recebendo juntamente com ele todas as coisas? Nós já temos tudo, meus irmãos, nós não temos motivo algum para estarmos e vivermos descontentes.
Nós temos todas as coisas ao termos a Cristo. E aqueles que têm tudo neste mundo, mas não têm a Cristo, não têm nada, meus irmãos. A não ser uma ilusão. A não ser um engano, meus irmãos. E uma felicidade que é uma ilusão que o pecado criou em suas mentes e em suas emoções, e eles estão entorpecidos, eles estão embriagados de cima de um prédio, achando que podem voar, e o pecado dizendo: vai, pula, pula, você vai voar, vai ser muito legal. Essa é a situação do mundo. Eles estão felizes no pecado, pulando de precipícios e morrendo um após o outro. E nós muitas vezes estamos vendo isso em séries, em filmes, em televisão, na escola, em amizade, estamos achando bonito, estamos tentados a invejar o tipo de vida que eles vivem. Porque não estamos botando nossos olhos em nosso tesouro, que é o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Nós precisamos, meus irmãos, perceber isso. Que glória é isso, meus irmãos? Você tem ideia do privilégio que é ser um cristão? Eu acho que a gente faz muito pouca ideia ainda, meus irmãos, do privilégio que é ser um cristão, estar em Cristo e fazer parte desta aliança. O privilégio de estar nessa aliança eterna em Cristo. Cada vez mais, meus irmãos, eu chego à conclusão, na minha vida, na minha caminhada como cristão, de que nós não fazemos ideia do tremendo tesouro que nós temos. Nós não fazemos ideia do tamanho tesouro que é nosso, ao termos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E é por isso que nós sofremos e vivemos infelizes nessa vida, porque nós não fazemos ideia do tesouro que nós temos. Se nós tivermos consciência do tesouro que nós temos ao termo de Jesus Cristo, não haveria, meus irmãos, motivo nessa vida. Você poderia dizer, como Paulo, que nem a tribulação, nem a angústia, nem a fome, nem a perseguição, nem o fogo, nem o frio, nem a fome, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, o que é essas coisas? São simplesmente coisas que estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós tivermos consciência do que nós temos ao termos a Cristo, nós deixaremos de nos abater por causa das coisas deste mundo. E as coisas ficarão mais leves para nós, porque o sofrimento desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mais uma vez, Paulo tem em mente esse tesouro. Há uma glória a ser revelada a ele. E por que ele pode ter certeza disso? Porque ele sabe que o Deus que prometeu é o Deus de aliança, é um Deus que não pode mentir. E se ele disse que terá, ele terá. Então ele enfrentou a morte, foi decapitado. Paulo foi decapitado, meus irmãos. Mas isso de maneira nenhuma foi fracasso para a vida dele. De maneira nenhuma isso foi angústia para a vida dele. Isso foi abraçar a glória, porque ele foi receber a glória que não pode ser comparada, meus irmãos. E eu tenho certeza que nenhum de nós sofreu o que Jesus sofreu nesse mundo. Eu tenho certeza que nenhum de nós sofreu o que Paulo sofreu neste mundo. E Paulo diz: as minhas leves e momentâneas tribulações não são nada comparado com a glória que me espera, com o peso de glória que me espera. Meus irmãos, isso sim é um cristão. E nós, meus irmãos, como temos sido? Como temos sido? Mas embora, meus irmãos, para concluir, embora nós não possamos ter uma consciência de como que é esse tesouro que nos aguarda, ainda que nós ainda não fazemos uma ideia e não é claro para nós a riqueza da glória que nos espera, que já é nossa. Porque Paulo diz que nós somos filhos, e estamos participantes e somos da família de Deus. Ele diz: logo nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, ainda que você não tenha consciência do que é essa herança, ainda que você não tenha... Primeira coisa, mas acima de tudo, você precisa ter certeza que você tem essa herança. Você pode não saber o que ela é, mas uma coisa que você precisa saber antes de morrer é se você tem esse tesouro. E para fazer um teste rápido com você, se você pudesse responder, com base no que pregamos aqui, responder essas 3 perguntas positivamente, você pode ter certeza de que você tem esse tesouro. A primeira pergunta é: se você responder positivamente, você pode dizer que sim, você tem esse tesouro, ainda que você não consiga conceber a grandeza dele. A pergunta é: você tem a Jesus? Sim ou não? Você tem a Jesus? Ou, em outras palavras, você pode dizer que você pertence a Jesus?
Porque responder que eu tenho a Jesus significa dizer que Jesus me tem. Eu sou dele e ele é meu. Significa dizer que você está nessa aliança com ele. E significa dizer o que o apóstolo Paulo disse, que nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas àquele que nos comprou com o seu sangue. Isso significa dizer que se eu posso responder positivamente essa pergunta, significa dizer que eu não tenho autoridade e autonomia sobre as áreas da minha vida. Eu pertenço a Jesus. Todas as áreas da minha vida devem submeter-se a Ele, porque Ele é o meu Senhor. E se Ele é o meu Senhor, eu não faço a minha vontade em tudo, eu faço a vontade dEle em tudo. Se você puder responder positivamente a isso, você pode ter certeza de que você tem esse tesouro. Se você pode dizer que você tem a Jesus, porque você é de Jesus e toda a sua vida pertence a Ele, então você tem esse tesouro. A segunda pergunta é: você pode responder positivamente e pessoalmente que Ele expiou os seus pecados, seus próprios pecados, os seus pecados, não os pecados de maneira geral, mas os seus pecados lá na cruz? Você tem certeza? Você pode dizer: não, eu creio, eu sei que os meus pecados, esses pecados que você tem sofrido com eles, esse pecado que tem te derrotado, né, hoje, no seu dia a dia, esse pecado que você está lutando com ele, você tem convicção de que esse pecado já foi expiado na cruz por você? Esse pecado que você está vivendo com Jesus já levou a punição dele na cruz por você? Se você pode responder positivamente: sim, eu creio de todo o meu coração que os meus pecados, esses pecados que eu tenho feito, ou que eu fiz e que me arrependi, e esses pecados que eu estou lutando para se arrepender, eu tenho convicção de que Cristo expiou eles todos, isto é, pagou o preço dele todo na cruz, e eu sou perdoado. Eu sou amado por Deus e eu estou em Cristo. E a última pergunta que é a conclusão das duas perguntas anteriores: você pode dizer, junto com todos os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, eu sou dele e ele é meu? É o resumo das duas perguntas anteriores. Se você pode dizer sim, você pode ter certeza. Certeza do quê? Certeza de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura qualquer poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o seu Senhor. Ah, meus irmãos, eu sou dele e ele é meu. Certamente não há declaração maior e de valor mais eterno, meus irmãos, que qualquer ser humano jamais pudesse declarar. Eu sou dele e ele é meu. Ó, meus amigos, vinde a ele. Vinde a Ele agora, vinde a Ele hoje, assuma hoje ou renove hoje o seu compromisso com Deus da aliança, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vinde a Ele, meus irmãos, a mesa está convidativa a pecadores, a mesa está aberta a pecadores, pecadores que se arrependem, pecadores que abandonam a si mesmo e se entregam para pertencer a Ele e ter somente a Ele, ainda que não tenha mais nada com respeito a esse mundo, meus irmãos. Vinde a Ele, vamos a Ele até o fim. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, é uma grande alegria para nós, Senhor, que nesta ocasião de ação de graça, nessa ocasião de um culto de agradecimento a Ti, Deus, nós possamos nos lembrar, Deus, desta santa aliança. Ó Deus, de que Tu és um Deus de aliança, ó Pai, um Deus que tem compromisso sério conosco, Pai, que somos pecadores, não merecemos, ó Pai. Nós Te damos graça, Pai, e nos alegramos por isso, Pai, e nós oramos, Pai, como igreja, como povo, Deus, de que aqueles aqui ainda que não estão nessa aliança contigo, Deus, aqueles aqui que ainda não estão em Cristo, e que Cristo não está neles, ó Deus, que eles possam perceber a ilusão do seu pensamento, a ilusão que o pecado tem pregado em sua mente, e possa se arrepender, e possa reconhecer que uma vida de pecado é a maior marca daquele que não está em Cristo.
de que uma vida de pecado, pensando e vivendo igual ao mundo, é a maior marca daqueles que não estão na aliança contigo. Ó Deus, que eles possam perceber isso, que eles possam se arrepender, renovar a aliança contigo, Pai, se arrependendo dos seus pecados e entregando-se completamente para pertencer unicamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, olha por nós, ilumina-nos, constrange-nos, converte-nos para o Teu Espírito. E então, Pai, dê-nos o coração grato para rendermos graças a Ti, porque boas coisas o Senhor nos tem feito. E só boas coisas o Senhor nos tem feito, Deus. Só boas coisas o Senhor nos tem feito. E podemos ter certeza disso, Pai, de que só boas coisas o Senhor nos fará, Deus. Ó Deus, nos ajuda a perceber de que o Senhor, ó Pai, tem pensamentos de paz e não de mal para cada um de nós, Deus. Ajuda-nos, Pai, em nossa ansiosa preocupação. Ajuda-nos, Pai, em nosso ansioso temor, Deus, para que reconheçamos o Teu amor, o Teu cuidado, Pai, e o Teu grande poder para cumprir com a Tua palavra, Pai. Tu que és o Deus eterno, o Deus da aliança, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.